Time de Palmeiras, Corinthians e São Paulo, pelo menos na primeira rodada do Paulistão, não começaram bem. E a gente vai ouvir os técnicos, o Fernando Lázaro, o Rogério Ceni e o Abel Ferreira, falando sobre as estreias de Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Claro que vai estar pronto para essa final, mas vai estar pronto jogando os jogos do Paulista. Eu não começo já a ver o 28 se nós não fizermos bem as nossas coisas agora. Portanto, o que nós vamos procurar fazer é, através destes jogos que vamos ter, preparar-nos para esse jogo que vale um título. Portanto, é isso que nós vamos fazer perante um grande rival, mas daqui até lá ainda temos tempo de nos preparar ainda mais, como te disse aqui aos teus colegas no início. Acho que nem eu, nem nenhum clube chega de uma pré-temporada e começa a competir. Vivo no aqui, no agora, eu vivo no presente, e um jogo de cada vez, e falando de futebol é assim que eu gosto de fazer, um jogo de cada vez, analisar os jogadores, perceber onde é que temos que melhorar a equipa. Acho que para melhorar tem bastante, por se tratar primeiro de um início de campeonato. Eu acho que o primeiro tempo foi melhor do que o segundo, acho que nós tivemos mais oportunidades no primeiro, acho que o time estava mais descansado. Tivemos chance de fazer gols, tivemos o controle do jogo como um todo praticamente, mas criamos pouco em oportunidades claras de gol, nós criamos pouco, né? Temos que melhorar nesse sentido, caprichar mais para melhorar a qualidade de passe, a velocidade de passe, para que a gente possa chegar em melhores condições, agrupar mais dos lados onde foi escolhida a jogada. Esses erros no começo tiraram um pouco do que a gente queria visualizar em alguns momentos, da nossa forma de jogar, como você estava colocando. Então, ajustes posicionais, enfim, que a gente vai buscar ao longo do tempo para ir afinando uma forma de construir diferente, e isso leva tempo, é claro, e a gente jogo a jogo e vai aperfeiçoando, e com a naturalidade dos atletas no momento mais pleno, técnico, físico, vai ajudar muito. E o detalhe é que nenhum dos três fez gol, hein? Palmeiras 0-0 com São Bento em casa, São Paulo 0-0 com Ituano em casa, e o Corinthians fora de casa, mas 1-0 ficou barato pro Timão, hein, contra o Bragantino. O Palmeiras até fez gol, mas anularam. 2, né? 2. Dudu e Jailson. Aquele do Dudu, eu acho... Tava bem ajustado, né? Eu acho bem ajustadinho. Do Jailson, tudo bem. O Palmeiras teve uma grande dificuldade pela esquerda com o Rony. Eu fiz esse jogo do Palmeiras. Eu acompanhei. Acompanhou, Opa! pessoal. Depois eu preciso de um feedback seu. Mas vamos voltar aqui pro programa, vamos concentrar. Mas o Palmeiras teve muita dificuldade com o Rony foi pouco participativo no jogo, muito em função da falta de passagem do Piquerez. O Piquerez não apoiou o sistema de construção por aquele lado. O Dudu completamente entregue na partida no sentido de tentar alguma coisa. Foi o cara que tentou. Óbvio, o Gustavo Scarpa faz uma falta danada, né? O Zé Rafael voltando de lesão, a equipe tentando se encaixar. Faltou o cara para ter inteligência de jogar uma bola, né, no ponto futuro ali para os jogadores saírem em velocidade. Faltou muita coisa para um Palmeiras que sofreu também, viu? Porque a equipe de São Bento foi mais eficiente nos chutes que mandou ao gol do que o Palmeiras. O Palmeiras tem muita produtividade, tem muita posse de bola. Olha a bola que o Everton vai pegar agora. Ele pega uma fundamental em cada tempo. Né? Exatamente. Cabeçada e esse lance. E aí o gol do Dudu, né? Que eu achei que tinha sido gol. Eu não confesso que não reparei o lance ali de ser avaliado pelo VAR. Naquela linha ali parece que ele tá com a cabeça, projetando, o tronco, né, o corpo à frente, né? Seria por um troco, mas tem um jogador do São Bento atrás, Tem. que branco, encoberto, Sim. cuja posição não fica muito clara ali na linha, né? Mas, independentemente disso, o Palmeiras fez pouco. Fez menos do que deveria fazer. Eu mudei só o nome, né? É o Rafael Veiga que tá voltando de lesão, não o Zé Rafael. O Zé Rafael teve 2 oportunidades no final do jogo. Uma cabeçada e um chute que bateu no travessão com defesa do goleiro do São Bento. Agora, um Palmeiras que precisa ir pro mercado. Eu concordo com o Abel Ferreira. Para melhorar o patamar do Palmeiras, a gente fala de um coletivo tão forte, mas se quer qualidade tem que gastar dinheiro. Tem que ir especificamente... Ele falou especificamente sobre Danilo, ele falou na entrevista. Isso. Especificamente sobre o meio-campo, né? Porque o meio-campo do Palmeiras hoje está no Nottingham Forest, né? Dois jogadores muito importantes. Curioso, né? Eu falei que com a saída do Scarpa podia dar a Deus aquela efetividade nos escanteios, porque aquilo vinha muito de uma qualidade dele,
Mas o Palmeiras esteve perto de ganhar esse jogo, foi justamente numa cobrança de escanteio na cabeçada do Gustavo Gomes. Então, porque o Veiga já faz tempo que ele também participa das cobranças, quando o Scarpa não estava, ou às vezes revezava, dependia do lado. Tem aquele clássico contra o Corinthians, foi ano passado no Brasileirão. 2 gols. O Palmeiras ganha de 3-0, 2 gols de escanteio muito parecidos, com intervalo de tempo pequeno. Foram cruzamentos do Rafael Veiga naquele jogo. Não lembro se o Scarpa estava, mas o Rafael Veiga também é um muito bom cobrador, né? O que você perde é aquela coisa muito do Veiga de variação, né? Sim. Tipo, aquela variação não só nas cobranças de escanteio. Do Scarpa. Do Scarpa, mas no jogo mesmo. Isso você não vai mais ter. E é difícil, porque é difícil apontar nomes no mercado que entrariam para ser um novo Danilo e um novo Scarpa. É uma missão bem complicada mesmo para quem tem dinheiro. Acho que não é o fim do mundo. Ontem não, sábado, né? Foi mais pelo desentrosamento, pelo primeiro jogo. O Abel vai melhorar essa equipe. Mas ele já adiantou um problema. Se ele não conseguir fazer o arroz e feijão lá, ele vai precisar de ingredientes melhores. Mas eu acho que é muito mais fácil, mais próximo. Mais fácil não, mais próximo. Você conseguir encontrar algo parecido com o Danilo do que com o Scarpa. Pelo encaixe que o Scarpa deu. O Scarpa, ele movimentava muito na entrada da grande área. O Veiga, ele parece que fica muito preso ao sistema pelo lado direito. Quando ele tenta construir, ele sempre acaba caindo por aquele lado. Então, eu acho mais difícil você encontrar um jogador com essa característica igual o Scarpa do que o Danilo. Em termos de nomes, é ruim para os dois, né? É. Porque você achar um volante de saída bom no Brasil, que esteja disponível, ou mesmo no exterior, que esteja disponível, é bem complicado. Eu acho que ele muda para o próximo jogo. Eu acho que ele tira o Jailson e vai com o menino. O menino dá uma saída melhor. Foi do menino a assistência do gol do Dudu. Né? O meio-campo ficou mais lento também, né? Com o Jailson. Sim. Tem muita força, mas faltou qualidade importante. Por isso que virou um time o exército de um homem só. Quando começa um jogador a se destacar individualmente, é porque o conjunto da obra não está funcionando mais. Justamente o meio de campo. E é por isso que o Dudu teve que ter aquela entrega toda, mas daí o Rony já não aparece. O Palmeiras parece não, ele perdeu as suas conexões, ele está desconectado. E o meio-campo é que faz isso, vai ter que contratar, tem que abrir a carteira, Leila. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Palmeiras, inclusive de um personagem que ninguém tocou nele aqui. Endrick. Sempre esperamos muito do Endrick. Ele deixou a desejar, a bola chegou pouco para ele, esse meio-campo não ajudou. A gente vai aprofundar o assunto Palmeiras daqui a pouco. Mas a maior decepção para mim foi o Corinthians. Não sei se vocês concordam, para criticar, etc. Mas eu já vi um monte de corintiano aí em rede social, não só em rede social, amigos meus que eu tenho, corintianos, dizendo: time não tem técnico, esse técnico não serve, quando é que vão trazer um técnico? No primeiro jogo já está assim? No primeiro jogo, sem o Yuri Alberto, sem o Renato Augusto. Porque se tem alguma coisa para você falar a favor do Corinthians, é que o Corinthians foi menos Corinthians do que os outros adversários. O São Paulo é mais ou menos isso, o Palmeiras é mais ou menos isso. O Corinthians, a gente vem falando aqui, né? O Corinthians pode ter um bom time, mas tem um elenco curto. E o Renato Augusto, por exemplo, é um jogador que vai faltar muito durante o ano, como faltou no ano passado. E o Yuri Alberto menos. Eu brinquei com a ausência do Romero, né? Falei, poxa, o Romero nem jogou para botar a culpa dele. Mas o Romero também pode ajudar nesse contexto de reforçar um elenco que é carente. O que chamou a atenção é que o Fernando Lázaro tinha falado de equilíbrio. E tudo que o Corinthians foi ontem foi um time desequilibrado. É um time, eu questionava essa questão do equilíbrio, que muitas vezes está relacionada só à defesa. Foi desequilibrado porque não atacou, não fez cócega no adversário e só não perdeu demais porque o goleiro teve uma atuação soberba. Quando sai 1-0 na altura dos 25 do segundo, era para estar pelo menos 2. Quem viu o jogo sentiu isso durante toda a partida. Então, por mais que a gente fale de desentrosamento, de que é o primeiro jogo, alguma coisa já poderia ter sido mostrada. Mas tem essas atenuantes. O Corinthians, eu acho que durante todo o ano vai ser muito isso. Você vai ter um Corinthians quando ele pode ter o seu time e um Corinthians bem abaixo quando faltam jogadores-chave, como aconteceu ontem. Esses dois são, você falou jogadores-chave, esses aí são chave demais, se é que isso existe. Do ponto de vista de ataque, são eles, só sobrou o Roger Guedes. É o Renato Augusto que cria, né? É o que tem mais criatividade,
e o Yuri Alberto, que é o fazedor de gols. E não tem ninguém na altura deles para substituir. A altura deles para substituir, tem? Não. Então, só o arco e a flecha. Só isso. Fica difícil. Eu vou discordar só um pouquinho do Caco em relação ao melhor adversário, porque o Red Bull Bragantino termina a temporada passada horroroso, né? Jogando futebol tenebroso, perdendo em casa jogos que você olhava e um total de 0 de criação, de construção, do que fazia. Mas também está em processo de mudança, é um novo técnico. Então, mas começa uma temporada mostrando um futebol diferente, mostrando uma perspectiva diferente do Corinthians, né? Mas é óbvio, a gente tem que falar que é início de temporada, não só para o Corinthians, mas também para o Palmeiras. A gente tem que falar que é início de temporada, início de trabalho, ausências de jogadores. Acho que começo de temporada, é difícil avaliar, né, professor? É difícil a gente ter um martelo e bater aqui e vai ser isso. Não, mas é preocupante porque a gente viu um Corinthians apático sem as suas principais peças. E a gente está falando principalmente de 2, né? Não de 4, 5, 6 jogadores. A gente está falando de um time que tem 2 opções que mudam o patamar coletivo da equipe e quando estão fora... E no caso específico do Corinthians, eu prefiro criticar mais o desempenho do que o resultado. O resultado foi bom. Foi perto do... Foi perto bom? Do Mas que... perdeu, professor. Não, mas perdeu de pouco. Perdeu de 3, 4, eu perto concordo. do que foi isso aí, o Corinthians ficou no lucro. Agora, em termos de desempenho, aconteceu aquilo que é meu maior temor. Opa! 90 minutos sem um gol, sabe? Um chute do Duqueiroz ali que só serve para jornalista que faz edição de melhores momentos. Porque para jogo mesmo é muito pouco, gente. E o Caco falou da lentidão, principalmente a defesa é talentosa, né? Talento. Então, essas coisas são preocupantes. Eu já estou projetando, né? Não estou nem relacionando a questão de ser primeiro jogo, desentrosamento, tudo bem, a gente leva em consideração tudo isso. Mas essa questão do time curto para um elenco que não cobre ausências é muito séria. E perdeu o Fausto Vera no início do jogo, com uma lesão. Isso. Pois é. Entrou o Cantillo também não foi bem. Inclusive, ele perde a bola ali no lance do gol do Bragantino. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Corinthians também, porque eu quero saber do São Paulo, professor. São Paulo teve estreias. O meu filho antes do campeonato começar, ou seja, antes desse fim de semana. Patrick indo embora, não tinha um relacionamento bom com o Rogério e tal. Quem criava muito era o Patrick. Por mais que os caras cornetassem, era o Reinaldo, pelo lado esquerdo, também foi embora. E agora o Tricolor? Tem que refazer isso aí, vai ter que pensar o Rogério. Empobreceu, né? Há? Empobreceu. Se o Abel e já até com eles faltava essa peça. Exatamente. Se o Abel Ferreira essa já peça da articulação. Eu sinto há muito tempo falta de um articulador no São Paulo. Desculpa, professor, há temporadas. Não, eu ia dizer que se o Abel Ferreira acha que tem menos do que tinha, imagina o Rogério Ceni. Eu apostava muito, e ainda aposto, talvez, ao longo da campanha, em alguns bons momentos desse time mais operário. Mas na hora que você precisa do diferente ali, de fazer acontecer, você percebe que o São Paulo está carente, e não é de hoje, né? O material humano que o Rogério tem é mais semelhante ao que ele pensa de estratégia técnica, né? Da forma tática que ele gosta de jogar. Agora, não ter um articulador, não só o São Paulo se priva disso, outros clubes também se privam, não tem esse cara de meio de campo que pensa a jogada já há algum tempo. E isso a gente vê que faz uma... Ai, Nath, mas o 10 de antigamente não é mais futebol moderno. Me desculpem. Alguém pode fazer essa função, um segundo volante pode fazer essa função. Tá aí o Gerson. Qualidade de passe. Depende do segundo volante. Então... Mas você sabe que eu ainda... bem organizado um time, outros jogadores articulam. O próprio Patrick, quando o professor falou, ele não é basicamente jogador de articulação de armação. E o próprio Reinaldo, numa variação, eles vão articular alguma jogada, mas falta essa peça. Agora, eu vejo assim o São Paulo complicado, até o Rogério Ceni, quando comparado é parecido com o sistema do Fortaleza, nem isso ele admite que possa fazer, porque ele mesmo... sem se dar conta, estava criticando que ele não tem peças para fazer isso, porque eu não tenho jogador de velocidade que nem tinha no Fortaleza para fazer isso, aquela reação, aquela velocidade do Fortaleza, eu não tenho aqui. Então é completamente diferente.
O Caco. Então, seria talvez uma solução, ou parecendo que ele estava fazendo isso, não era. Oi. Quero saber, então, quem articulou a virada do Santos, o único dos 4 grandes que venceu no fim. E tem dificuldade de articulação, a gente vinha falando disso das outras equipes, mas o Santos vem sofrendo disso já há pelo menos 2 temporadas. Eu não sei o que passa na cabeça dos treinadores quando olham para o time do Santos, para o material humano que tem para trabalhar, e pensa que pode jogar num tipo de jogo em que o Santos detém a bola e consiga propor. Não dá. O Santos não tem essa característica. Não tem jogadores para fazer isso. A gente viu um Soteldo completamente perdido no sentido de jogar pelo meio, ele sempre puxando pela ponta. É um jogador que é essa a função dele, é ali que a gente vai explorar o melhor do camisa 10 do Santos. Não tem outra função para ele. Agora, o Odair precisa pensar um time jogando como foi a construção do segundo gol do Santos, o gol da virada. Porque o Santos constrói a partir de uma retomada de bola e uma saída de contra-ataque puxada pelo Soteldo, onde a defesa adversária está compactada no meio e ele estica e consegue fazer a jogada. Então, é por ali que as coisas vão acontecer para o Santos. Utilizando o Ângelo, utilizando o Soteldo, esticando o campo para dar uma mobilidade diferente. Meio campo não articula, o Santos não tem. É que é uma tentativa de usar, eu até entendo em tese, e também acho que agora ele perdeu o direito de pensar em Soteldo que não seja aberto. Sim. Mas é uma tentativa pela falta desse cara do meio. Mas é isso que eu ia dizer. Pega, né? Porque não é o primeiro técnico a fazer isso. Me lembro quem também tentou o Soteldo ali no ano passado, se foi o próprio Orlando Ribeiro, talvez, acho que sim. É a falta, não tem ninguém. E aí, para acomodar o Ângelo e o Mendonça que estreou, né, o Speed Mendonça, e pela falta de alguém para articular jogadas no meio de campo, o técnico não é o primeiro, o Odair não é o primeiro a tentar isso, coloca o Soteldo ali. Só que aí você perde o Soteldo, que inclusive participa do gol da vitória. Ele está jogando um 4-2-4. Ele não tinha o cara de meio de campo ali, o que seria, no caso, o Soteldo para fazer um 4-3-3. Ele tinha um 4-2-4. Com o Mendonça e o Soteldo caindo pelo lado esquerdo. Essa é a característica do Santos. Acho que agora ele enxergou isso. Acho que o Helman é um treinador muito mais... para enxergar esse tipo de coisa. Ele é menos teimoso. Menos teimoso e também dá característica de jogo dele. Sim. Do jogo que ele propõe. Isso não violenta as ideias de futebol do Helman. Isso que você sugeriu, talvez o último a perceber que o Santos não tem essa condição de propor o jogo foi o Carille. E foi muito cornetado por isso. Caiu. Salvou o Santos de cair no Brasileirão. Mas salvou Fábio como? Carille. Assumindo que não dava para propor o jogo. Claro. Naquele momento muito específico. Né? Fechou a casinha, como diz o Rafael Prates. E bem. A gente parte do pressuposto que para algumas joias aparecem no Campeonato Paulista, né? Então, a partir do momento que segue o Paulista, você vai descobrindo alguns jogadores em times intermediários, né? E jogadores que podem dar certo. Tem a Copinha, que você pode olhar com carinho. Não vejo nenhum jogador que tenha essa característica para mudar o meio de campo do Santos, nem mesmo o Ivonei. Não vejo essa característica. Tem um jogador da Copinha, titular, que o Odair gostou de ver e vai levá-lo para o profissional. O David, o atacante. Mas o David tem que ir. O 9. Ele tem que ir. Mas já é uma posição que tem, né? O Santos tem uma fatura maior ali. Mas não tem reserva, né? Não, ótimo que ele venha, mas continua faltando 10. Sim. E o dia que o Marcos Leonardo não jogar? Precisa de um reserva. Aí é ótimo. Apesar que é um garoto muito novo, o David e tal. Imagino que vai ser trabalhado, não vai chegar de uma hora para outra. Você é o cara que vai resolver. Não, sim. Mas nem sempre acontece tão rápido assim, né? A escassez é muito grande, né, professor? No futebol brasileiro hoje. Em dia de homenagens até numéricas ao 10, né? Sim. Falta realmente o 10. Ou alguém que faça a função do 10. Não precisa ser o 10, mas alguém que pense ali. Vamos ver o que os fãs de esporte falam sobre o Campeonato Paulista? Como técnico, trabalhou muito com jogadores de base no Inter, né, Abel? O Odair Helman, é verdade, ele está acostumado a trabalhar. Utilizar os jogadores. E até na seleção brasileira também, sempre nas seleções de base, ele não tem medo de colocar a garotada. Isso é importante. Inclusive, ele era um dos auxiliares do... Fugiu o nome, técnico campeão na Rio 2016. Foi técnico do Galo depois. O Rogério Micali, né? O Rogério Micali. O Odair Helman era auxiliar dele na Rio 2016, que era sub-23. Mas trabalhou em categorias de base no Internacional, bem lembrado pelo Caco.
Não é novidade para ele ter que trabalhar, ter que usar os garotos. E mesmo no Fluminense, ele ajudou o próprio Luan na seleção olímpica. Ele tem uma relação com o Luan quando era do Grêmio e ele do Inter, justamente por saber trabalhar mentalmente jogadores. Ele ajudou muito o Luan na seleção brasileira olímpica. Pronto, aí, Luan tá até hoje o Luan agradece o trabalho feito pelo Odair. Vamos ver os fãs de esportes, porque nós falamos tanto aqui, eu, Caco, tal. A produção ficou brava, tirou a mensagem do fã de esportes. Desculpa. Só vou pôr quando vocês pararem de falar. Desculpa aos fãs de esportes. Desculpa, poderia colocar de novo? Obrigado. Obrigado, professor. Desculpa. Com essa educação do professor, eles vão colocar Poderia de novo a colocar mensagem. outra vez? Eu acho que era o Vicente, é isso? Vicente, na hashtag F360BR. Não quer pôr mais, não. Ô, Vicente, fala aqui com a gente. A produção tá Põe brava ele com a aí. gente. Nós somos amigos, Vicente. Vicente. Desculpa, poxa, vocês Magoou. Magoou. querem... O que precisa? Fez biquinho, professor. Quer que eu ajoelho? Fez biquinho. Estamos só começando a semana. A gente vai falar. Obrigado, Que produção. lindo. O Vicente avisou. Eu falo desde o ano passado. O time e elenco do São Paulo não é ruim, mas o time não joga, não rende, não é compacto e é mal treinado. Ué, não é ruim, Mas não mas joga. não joga, não rende, não é compacto e é mal treinado? Caramba. O Luciano não é 10. Nestor e Pablo Maia não dão dinâmica. O Ceni é o culpado. Um bom treinador, menos mala, tiraria muito mais desse elenco. Disse o Vicente, que tá bravo o Vicente, hein? Esse Mala denunciou uma certa coisa pessoal. Hein? Bom dia ao Fábio Tavares. Também não é início de temporada para o Bragantino? Pois é. Eles entraram de férias igual a todos que jogaram a Série A. Diferentemente de times pequenos E que só mudaram de jogam o treinador. estadual e estão treinando desde novembro. Bem lembrado, E hein? mudaram de treinador também. As coisas não estavam rolando pro Braga, mas no que tinha passado qualidade, tava- tinha, né? No passado tava uma Sempre, praga, né, professor? sempre teve jogadores de qualidade, né? O próprio Arthur que se destacou. É, por isso que eu disse, foi um bom adversário contra o São Paulo. Contra o Corinthians, desculpa. Vamos para um rápido intervalo no nosso F360. Daqui a pouco vamos falar muito de Flamengo. Estreou jogando bola. Daqui a pouco voltamos.